Oi, galerinha do oitavo ano. Aqui estou eu em mais uma aula de filosofia. Meu nome é Caroline Mary e eu vou continuar o assunto com vocês de empirismo dessa segunda unidade. Então, como eu já tinha dado início a vocês na última aula, o empirismo é uma corrente filosófica que enfatiza o papel dos sentidos e da experiência sensível no processo de conhecimento. E essa tendência empirista ganhou mais força e surgiu principalmente na Grã-Bretanha, atual território da Inglaterra. E os vários filósofos que foram correspondentes do empirismo, por serem ingleses, esse empirismo ficou conhecido como empirismo britânico ou empirismo inglês. Um deles que a gente vai estudar hoje é Francis Bacon. Uma frase muito famosa dele: saber é poder. Então, o nosso assunto de hoje é empirismo em Francis Bacon, saber é poder. Francis Bacon nasceu em 1561 e veio a falecer em 1626. Ele foi um nobre inglês que fez carreira política e chegou a ser chanceler no governo do rei Jaime I. Olha aí, além de filósofo, ele tinha toda a sua vida política, né? É conhecido como um severo crítico da filosofia medieval, aquela filosofia patrística e tomística que a gente estudou ano passado, por considerá-la desinteressada e contemplativa demais, pois Bacon desejava um saber instrumental, um saber mais concreto, que possibilitasse o controle da natureza e saísse desse ar de contemplação da natureza e tudo mais, né? Bacon é considerado o pai do empirismo moderno, por ter formulado os fundamentos dos métodos de análise e pesquisa da ciência moderna. Assim como René Descartes, lá no racionalismo, era considerado o pai do racionalismo, Francis Bacon aqui dá início a essa nova forma de pensar, a essa nova filosofia moderna. Então, ele afirma que o empírico se assemelha à formiga. Ele traz essa analogia, né? Que eu quero partilhar com vocês. O empírico, aquele que só experimenta, aquela pessoa que só experimenta e tudo mais, se assemelha à formiga, pois se preocupa em acumular e depois comer a sua comida. No caso, ele fala do empírico, aquela pessoa que só pega do de fora e tudo mais. O dogmático ou racionalista é como a aranha, que tece sua teia com material extraído de si mesmo, da sua própria substância. Aí ele está falando a aranha como se fosse o racionalista, que chega até o conhecimento a partir daquilo que tem dentro de si mesmo. Lembra do racionalismo que a gente estudou? A abelha faz o melhor caminho, pois tira a matéria das flores do campo e então, por uma arte própria, trabalha e digere essa matéria. Então a abelha une aquilo que vem de fora com a arte que vem dela mesma, e para Francis Bacon é o melhor caminho. Isso aí é uma analogia, né? Uma frase que ele utiliza muito, está dentro de sua obra, que ele explica um pouco da sua teoria, que é conhecida como racionalismo experimental, racionalismo empírico. Deixa eu falar um pouquinho mais dela. Para ele, a verdadeira ciência é a ciência das causas e seu método é conhecido como racionalista experimental. Por quê? Porque ele sai um pouco dessa contemplação racionalística do racionalismo, isso que apenas vem de mim e eu não vou tirar nada de fora, e ele une ao empirismo, que é aquela corrente que busca, a partir do sensível, a partir das experiências, chegar ao conhecimento. Então, o método de Francis Bacon é o racionalismo experimental. Por isso que ele é um filósofo empirista, porque ele fortalece muito a experiência. Então, para Francis Bacon, podemos olhar a natureza a partir de duas formas. A primeira, através da antecipação, onde se dispensa o experimento, onde eu não faço experiências nenhuma. E através de algumas sensações, formula experiências máximas que não exigem provas para serem consideradas verdadeiras. Ou seja,
Essa a gente pode caracterizar como racionalismo, como aquele método da dedução, que eu dispenso o experimento e através daquilo que vem de mim, das sensações, eu posso antecipar as conclusões. Já a segunda forma é através da interpretação, que utiliza um método que ordena as experiências de forma organizada dos experimentos específicos às verdades gerais, ou seja, através da interpretação, através do experimento, através dos métodos, ele organiza as suas verdades para construir uma resposta correta. Aquela verdade absoluta, aquela verdade indubitável. Vocês lembram que eu falava muito de verdade indubitável quando eu estava falando sobre racionalismo? Então, os empiristas também querem chegar a essa verdade indubitável, só muda o meio que eles alcançam essa verdade sem dúvidas. Cada etapa desse processo tem que ser experimentalmente comprovada. Isso para Francis Bacon. A pesquisa por antecipação não gera frutos, mas a pesquisa por interpretação é criativa, imaginativa e produz novidades abundantes de boa qualidade. Então veja só, para ele a interpretação é a melhor fonte de chegar ao conhecimento, porque é a partir do método conhecido como indução que eu não antecipo, que eu não deduzo, mas eu busco conhecer e experimentar cada etapa desse meu experimento. Então, Francis Bacon também se preocupa em identificar as formas mais comuns de pensamento que podem nos levar a falsas verdades, e isto ele chama de ídolos. Então preste atenção agora que isso é a chave para entender este assunto de Francis Bacon, que são a teoria dos ídolos. Ele estabelece 4 tipos de ídolos que atrapalham os nossos pensamentos e dificultam o nosso pensamento. Dificulta a gente achar aquela verdade indubitável, dificulta que a gente ache aquela resposta certeira, que a gente acerte aquela questão. Então, para ele, esses ídolos que estão em nós ou ao nosso redor é o que nos atrapalha. O primeiro ídolo, que é os ídolos da tribo, eles são os enganos criados pelo nosso próprio intelecto, que através de observações fáceis e parciais, podemos chegar a uma conclusão falsa, como aconteceu durante muito tempo que a gente achava que o Sol que girava em torno da Terra. Então foram essas observações criadas por nós mesmos que fizeram a gente cometer esse engano e vários outros. Isso é apenas um exemplo. Então esse é o ídolo da tribo. Os ídolos da caverna, lembrando bem aquela ideia de caverna de Platão, vocês lembram? Francis Bacon diz o seguinte: esses ídolos da caverna dependem muito de cada indivíduo, é muito pessoal, pois cada indivíduo tem a sua caverna, um lugar profundo onde ele guarda suas opiniões, onde ele guarda suas verdades, e independe de comprovação, porque está dentro de si. Eu não preciso comprovar, porque está dentro de mim. São certezas das quais não abrimos mão diante de tantas outras. Olha, mas isso está errado. Aí eu digo, não, mas eu acredito que é isso, que é assim. Aí outra pessoa vem me dizer, não, mas isso está errado, pensa desse jeito. Aí os ídolos da caverna vai me prende nesse meu prejuízo, nesse meu preconceito. Essa palavrinha preconceito é por conta disso, é um antes, conceito que eu não vou procurar saber no caso, só estou dando um exemplo, da mesma forma que é um pré-juízo, um antes juízo. Então, esses ídolos da caverna, segundo Francis Bacon, eles podem nos levar ao erro por não aceitarmos a existência das outras verdades e de outras realidades além dessa nossa íntima e profunda. Então a gente acredita que aquilo que eu penso, que aquilo que eu tenho dentro de mim é tão correto e tão certo que eu não paro para pensar que as outras pessoas também podem estar corretas. As pessoas também ao meu redor podem ter certeza. E os ídolos da caverna, segundo Francis Bacon, são responsáveis por estes erros de pensamento.
E o outro ídolo é os ídolos do foro, também conhecido como os ídolos da praça, porque o foro eram os locais de conversa, né, lá na Grécia Antiga. Então, a terceira forma de ídolo é o ídolo do foro ou da praça, que podem nos levar também ao erro por diferentes interpretações do que nos falavam ou do que falamos aos outros. Então, essas conversas, eu converso aqui com você, você conversa com outra pessoa aquilo que eu lhe falei, a outra pessoa conversa com outra pessoa. Então, essa comunicação mal feita constrói um erro. Aquele famoso telefone sem fio, que começava com a palavra no início e terminava com a palavra nada a ver no final. Então, isso é os ídolos do foro que atrapalham essa verdade e nos leva ao erro. As palavras são fio condutor que podem nos levar a esse ídolo. As palavras podem fugir da nossa interpretação e criar vida e sentido próprio e nos levar ao erro. Então, segundo Francis Bacon, a gente tem que fugir desse erro, fugir desse telefone sem fio e chegar à verdade absoluta. O quarto, mas também não menos importante ídolo, são os ídolos do teatro e podem chegar até nós através de doutrinas filosóficas que não foram suficientemente demonstradas. Como Francis Bacon era filósofo, então ele não tecia, lógico, muito a filosofia. Então, para ele, a filosofia era uma das formas de chegar ao conhecimento objetivo, né? Ele era um filósofo empirista. Mas, quando a gente não conhece direito as doutrinas filosóficas e a gente sai falando qualquer coisa sobre ela, os ídolos do teatro agem aí nessa forma, que na verdade a gente deveria conhecer a verdade para não cair nesses ídolos, e os ídolos do teatro mostram que quando a gente não conhece essas doutrinas filosóficas suficientemente, a gente acaba caindo em outro ídolo, que é o ídolo do teatro, que é as doutrinas filosóficas que não foram suficientemente apresentadas, que a gente não aprendeu corretamente. Entenderam até aí? Copiem isso no caderno, porque isso vai ajudar muito você, viu? Nas questões e nas atividades avaliativas. E para tudo isso se resumir, essa só como é que Bacon ele soluciona todos esses ídolos, todos esses problemas que aconteciam nos nossos pensamentos, nos levando ao erro. A solução para prevenir, para evitar essas falsas conclusões, é a criação de uma metodologia, de um método que exclua os caracteres não essenciais dos fenômenos observados, que exclua e coloque longe aquilo que não importa, aquilo que não é essencial para os fenômenos que eu estou observando. A indução é esse método, lembra que eu falei da indução anteriormente? Deve nos levar ao conhecimento da lei que rege esses fenômenos que eu estou observando. Deve descobrir a natureza, a causa, a essência do que está sendo estudado. Bacon busca a origem do fenômeno, sua constituição, estrutura e desenvolvimento. Se eu, por exemplo, estou estudando a chuva, nesse método baconiano, eu vou procurar a origem, a natureza da chuva, porque chove em determinado lugar, se a chuva está grossa, se a chuva está fina, vou procurar a constituição, a estrutura, o desenvolvimento, quanto tempo dura essa chuva. Então eu vou estudar todos os passos para buscar a origem desse fenômeno. As explicações dos fenômenos estão contidas também nos aspectos qualitativos e não somente nos aspectos quantitativos. Aspectos qualitativos são aqueles correspondentes à qualidade, aos aspectos de qualidade. E os aspectos quantitativos são aqueles correspondentes a números, a quantidade. Então, para Bacon, não é apenas a quantidade que importa, mas também a qualidade. Tanto que esse método baconiano ainda hoje é utilizado pelos biólogos que estudam diferentes tipos de seres, como eu coloquei aqui um exemplo, as araras. A importância de Bacon decorre da valorização da experiência. Como eu já falei, ele é um filósofo empirista, então ele vai valorizar sempre o que? A
experiência, fundamental para o desenvolvimento da ciência. Essa experiência, esse caráter experimentativo, eu querer experimentar, eu querer ver um fenômeno e fazer esse fenômeno acontecer a partir de experimentos. Isso é muito importante para a ciência e trouxe e deu origem à ciência que hoje conhecemos. Até hoje nos referimos a esse ideal baconiano para designar, para afirmar a esperança nos benefícios da ciência e do progresso. Então, quando eu falo, isso é um ideal baconiano, é a minha esperança da ciência, é a minha esperança no progresso, é a minha esperança na metodologia científica. Então, eu espero que vocês tenham entendido o que é ideal baconiano, a teoria dos ídolos, que são 4 ídolos. Espero que vocês também tenham entendido o que é dedução e o que é indução, e também um pouco sobre Francis Bacon e a sua importância para a filosofia empirista. Na próxima aula, a gente vai fazer o seguinte: como estamos marcando uma atividade avaliativa com vocês, na próxima aula eu vou trazer uma revisão do conteúdo da outra unidade para fazer uma revisão avaliativa com o assunto da outra unidade, tá bom? E depois prosseguimos com esse conteúdo com mais um filósofo empirista, ok? Até a próxima aula, fiquem em casa e não esqueçam de estudar e fazer as atividades, tá bom? Porque eu só vou aceitar a atividade até o dia 18. Conceição, ela vai passar tudinho direitinho para vocês. E a data limite para aceitar as atividades será o dia 18. Então, as atividades pendentes que vocês ainda têm para entregar, todos os professores, não só para mim, serão aceitas até este dia e formará a nota de vocês. Então, para vocês que não estão entregando as atividades, para vocês que estão apenas assistindo a aula e não estão fazendo nenhuma ficha, nenhuma atividade no livro, ou seja lá, algum trabalho, uma pesquisa, vão agilizando e vão fazendo, que vocês só têm esses 10 dias para fazer tudo isso, tá bom? Vamos ficar atentos, viu? Até mais e até a próxima aula.